Alô, queridos alunos do SEB, tudo bem com vocês? Professora Simone Martins aqui, disciplina de Geografia. E aí, como vocês estão? Hoje é dia 25 de fevereiro. Vamos a mais uma aula pelo canal do SEB, tá legal? Vocês vão assistir agora uma aula com o conteúdo de hoje. Preparei uns slides para vocês. Vocês vão assistir, pegar o caderninho. Se tiver alguma observação, alguma dúvida, anotem para que no nosso próximo encontro vocês tirem essas dúvidas e a gente esclareça tudo, tá bom? Assistam a aula de hoje. Como vocês sabem, durante o ano letivo do 7º ano, estaremos estudando sobre o nosso país, Brasil. E para aprofundarmos o estudo sobre o nosso país, temos que invadir um pouquinho a disciplina de História. Já que falamos em História, nada melhor do que começar com a frase "Era uma vez". Então vamos começar a história geográfica, se podemos dizer assim. Era uma vez dois países que eram considerados tops em navegações e descobertas de novos mundos, Espanha e Portugal. Eles eram tops, mas tão tops que dividiram os locais do planeta que descobriram e ainda iriam descobrir, através de um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Lembram disso? Uma linha imaginária era traçada para dividir os lugares que pertenciam à Espanha e os que pertenciam a Portugal. Observem no planisfério os locais em laranja que pertenciam à Espanha e os locais em verde que pertenciam a Portugal. Olhem também o território do Brasil. Olhem aí no planisfério, localizem o território do Brasil. Vejam que o nosso país ficou dividido entre os dois países. Todo o nosso território, uma parte ficou destinada para Portugal e a outra parte para a Espanha. Eu falei aí agora que o nosso território ficou dividido, mas vocês sabem a definição de território? Então vamos lá, eu conto para vocês. Território é um espaço delimitado a partir de relações de poder. Quais são essas relações de poder? Os chefes de Estado, as pessoas que tomam conta desse território. Presidentes, governadores, prefeitos, tá? Através dessas relações são criadas fronteiras entre países, regiões, estados e municípios, e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Então, essa aí é a definição de território que eu acabei de falar para vocês agora, tá? Voltando para a nossa história geográfica de hoje, segundo relatos, no ano de 1500, os portugueses chegaram no nosso país, e o resto vocês já sabem, né? Pois bem, lembram do Tratado de Tordesilhas que eu falei agora há pouco? Portugal chegou no Brasil, mas sabia o seu limite nas novas terras, né? Porque tinha um acordo, um tratado. E a riqueza aqui era tão grande que fizeram a divisão da parte deles, né, do território que pertencia a eles, em lotes, que eram denominadas de capitanias hereditárias, que vocês já estudaram também em História, tá? Então, essa parte aí colorida era a parte que pertencia a Portugal. E aí, de forma horizontal, dividiram o território do Brasil em lotes, e esses lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Tudo isso para vocês entenderem como foi o início da formação do nosso território. Mas vamos avançar um pouquinho aí no tempo, porque isso aqui é aula de geografia, né? E não de história. Vamos avançar aí no tempo um pouquinho. Com os portugueses em nossas terras, o sistema de governo que existia aqui era a monarquia, tá? E ela foi finalizada no ano de 1889. Pronto, acabou para Portugal. Eles estavam aqui desde a descoberta de 1500, tá? E em 1889 foi finalizado o sistema de monarquia. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Se isso foi bom ou ruim para o Brasil.
E nesse mesmo ano, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Um país com sistema de república precisa de um presidente. E o Brasil teve vários desde a proclamação. Mas vamos falar de um específico, que foi Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil no período de 1930 até 1945. E por que eu estou falando dele? O que Getúlio Vargas tem a ver com geografia? Porque foi no governo de Getúlio Vargas que foi criado o IBGE, tá? Vocês vão ouvir muito falar de IBGE no estudo sobre o Brasil em geografia. E o IBGE foi criado para cuidar do nosso território. Imagino ele, né, Getúlio Vargas, dando a ordem: IBGE, vamos dar uma organizada aí no território do Brasil. Então, por isso que ele foi criado, tá? Mas vale ressaltar, eu falei aí de regiões, né, que é dar uma organizada no território do Brasil separado por regiões. Mas vale ressaltar, né, vamos dar uma explicação aí, o que é região, tá? Ensinei o que é território e agora vamos aprender o que é região. Região é uma área que foi separada através de um critério, por possuir semelhança em comum. Podem ser semelhanças naturais, humanas e econômicas, tá? E assim o IBGE fez. Foram várias evoluções até chegar na divisão regional oficial. Então, observem aí várias formas de dividir o Brasil. Vários anos se passaram até chegar na divisão oficial. O Brasil ele é oficialmente dividido em 5 regiões, que são: o Brasil é oficialmente dividido em 5 regiões, que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Essas regiões foram definidas de acordo com as características físicas humanas de cada lugar. Esse estudo foi feito pelo IBGE, ok? O nosso país ele é tão grande, né, com o estudo feito pelo IBGE, que ele possui 4 fusos horários diferentes, tá? Em cada região aí do Brasil, em cada local, né, dividido pelos fusos horários, o Brasil, com a sua dimensão, possui 4 fusos horários diferentes. O Brasil ele é o 5º maior país do mundo, tá? Em primeiro está a Rússia, segundo o Canadá, terceiro Estados Unidos, quarto a China e quinto o nosso território, o Brasil. Ele também está situado na América do Sul, fazendo fronteira com seus países vizinhos, exceto o Chile e o Equador. Esses 2 países, o Chile e o Equador, não fazem fronteira com o nosso Brasil, tá? Eu falei fronteira. Vocês sabem o que é fronteira? Vocês sabem o que significa fronteira? Já entendemos aí o que é território, o que é região, e agora vamos aprender o que é fronteira. Fronteira é o limite que demarca um país e o separa de outro. Então, quando chega ali no finalzinho do limite do país, então é considerado fronteira, quando um está bem próximo do outro. Esse limite que separa os 2 países é chamado de fronteira, tá? E por hoje é só, pessoal. Falamos aí um pouquinho da história do Brasil desde a formação do seu território, para vocês poderem entender e para a gente poder dar continuidade no estudo geográfico, tá legal? Vamos fazer uma pequena revisão aí do que nós estudamos hoje? Vamos lá, para ver se nós conseguimos absorver o conteúdo? Vamos dar uma olhadinha. A aula foi um misto de história e geografia, né? Eu brinquei ali no início que ia ter um pouquinho de história, mas é porque para entendermos a formação do território, precisamos voltar no tempo, tá? E aí vimos os países destaque das navegações, né, e descobertas de novas terras, que foi Espanha e Portugal. Vimos também que esses 2 países tiveram a necessidade de dividir as terras descobertas e por isso fizeram um acordo. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas.
Com isso, Portugal, que estava aqui, né, descobriu em 1500 o nosso território, dividiu a sua parte em lotes, que foram denominadas de capitanias hereditárias. A monarquia, o sistema de governo da época, foi finalizado no ano de 1889. E no mesmo ano foi iniciada a República no Brasil. Tá? E no ano de 1934 foi criado o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o significado dessa sigla que nós vamos utilizar muito nas aulas de geografia. Então, o que quer dizer IBGE mesmo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, está dizendo que é um instituto brasileiro que cuida da geografia e da estatística, faz levantamentos sobre o nosso território. É um instituto público, tá? Foi criado em 1934 no governo de Getúlio Vargas e é o principal fornecedor de informações do nosso país. E com ele, né, com o IBGE, foi instituída a divisão oficial do Brasil. Então, ele fez um estudo, o IBGE, esse instituto, que separou o Brasil em 5 regiões conforme as semelhanças. Então, na região norte tem uma vegetação específica, um clima específico, que é diferente da região nordeste e das outras regiões. Aprendemos que o Brasil é o 5º maior país do mundo e que também ele está localizado na América do Sul. Ok? E assim finalizamos a aula de hoje. As atividades serão feitas no caderno. Beijos e abraços virtuais, tá? No coração de vocês. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima.